falaram que a mulher de vermelho era, na verdade, uma bruxa e que há várias décadas tinha morado por ali, até que em um determinado dia desapareceu e nunca mais tinha sido vista. Também contaram que coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Saudações! Meu nome é Silmara e antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer algo que considero importante para mim. O que estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. Há anos nós temos guardado isso só para nós, mas hoje resolvi desabafar e relatar os estranhos acontecimentos pelos quais eu passei. São duas histórias que aconteceram no final da minha adolescência. E aqui vai a primeira. Para as férias da família, o meu pai decidiu viajar para um retiro na parte central do país. Um lugar bonito e confortável, mas não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu uma pousada em Goiás, falando que ela era muito boa e bastante calma. Era um lugar muito bonito, bem quieto, e não era como essas famosas, cheia de turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar, e naquela ocasião não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. Essa pensão era um pouco mais longe do centro da cidade do que as outras e ficava na margem de um lago. Do outro lado do lago tinha uma casa antiga e que parecia estar abandonada. Apesar de ser uma área muito bonita, com um lago para pescar e nadar, nós ficamos surpresos de não ter nenhum outro turista ou alguém da própria cidade mesmo naquela região. Entretanto, nós estávamos felizes, já que queríamos apenas paz e silêncio e nada de agitação e festas. No dia seguinte, lá pelas 2 da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era ali da região, decidiram vir conosco. Nós já havíamos andado por cerca de 1 quilômetro, seguindo a margem do lago, quando vimos uma mulher trajada com um vestido longo e vermelho, bem debaixo de uma árvore. Só aquilo já era bem estranho, mas eu achei tudo ainda mais sinistro quando eu percebi que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. Quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a fazer gestos chamando o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu aquela mulher, ela segurou o bebê mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que alguma coisa poderia ter ocorrido com o bebê, como, por exemplo, algum engasgo ou picada de inseto. Então fomos atrás da babá e do bebê para ver se podíamos ajudar. Corremos alguns poucos metros e eu resolvi olhar para trás, na direção da tal mulher de vestido vermelho. E para minha surpresa, ela tinha desaparecido completamente, sem deixar um único vestígio. Nós estávamos em uma área totalmente aberta, sem mato nenhum, nem arbustos ou plantas altas. Era só grama, e a única árvore que tinha por ali era aquela a qual a mulher estava embaixo. Eu simplesmente não conseguia mais vê-la. Ela não podia ter ido para lugar nenhum, fora do meu campo de visão. A única coisa que ela poderia ter feito era subir na árvore. Mas mesmo assim, ela teria que ter subido muito rápido, o que eu acho difícil,
pois era uma árvore alta e com poucos galhos baixos. Tal como eu, meu pai olhou para trás e também não a viu. Depois disso, todos nós voltamos para a pensão. Quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes da vizinhança, eles acreditaram prontamente. Falaram que a mulher de vermelho era, na verdade, uma bruxa e que há várias décadas tinha morado por ali, até que em um determinado dia desapareceu e nunca mais tinha sido vista. Também contaram que coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago, como luzes misteriosas e ruídos inexplicáveis. Inclusive, em algumas noites de lua cheia, eles podiam ouvir o som de bebês chorando. Depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa que acredita nas coisas sobrenaturais, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. E agora, o segundo acontecimento. Isso ocorreu com a minha família e com um amigo nosso quando estávamos viajando em um final de ano. Depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde naquele momento, por volta de 00:30. Nós encontramos um hotel, que antes tinha sido uma casa, numa pequena cidade que tinha pelo caminho, e nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir em um espaço aberto, então ele armou uma barraca de camping no terreno em frente ao hotel. Nós pegamos 2 quartos, um para os meus pais e outro para meu irmão e eu. Desde o momento em que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos, mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmaiamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, lá pelas 2:30 da manhã, sem conseguir dormir mais. Nós dois sentimos uma presença no nosso quarto, que agora estava bem frio, mesmo sem ar-condicionado e já bem próximo ao verão. Eu estava precisando ir ao banheiro, sendo que ali era uma casa que tinha sido transformada em um hotel. Então o banheiro ficava fora do quarto, no final do corredor. Eu fui até lá, com a sensação de que tinha alguém me seguindo. E mesmo dentro do banheiro, eu senti que estava sendo observada. Foi algo muito assustador. Quando eu voltei, o meu irmão estava apavorado, sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto, pois ele conseguia ouvir os passos. Nós decidimos acordar nossos pais para falar o que estava acontecendo, mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação muito parecida com a nossa. Nós 4, então, sentamos juntos, formando uma roda em um tapete no chão e começamos a rezar. Nós imediatamente nos sentimos melhor e assim ficamos o resto da noite, acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo andando no quarto durante a noite toda, ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, gesticulando, abrindo e fechando as cortinas da janela do meu quarto. O estranho é que não tinha ninguém lá a noite toda, pois meu irmão e eu estávamos no quarto dos nossos pais. E como eu tinha deixado as minhas coisas lá, eu havia trancado a porta ao sair. Então, quem estaria lá? Estranhamente, essas 2 histórias aconteceram exatamente nas férias da minha família. Eu acho melhor pensarmos muito bem antes de viajar de férias de novo.